muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desta manhã é a cura da insatisfação. Como curar algo que após a entrada do pecado na raça humana se tornou não uma exceção, mas praticamente uma regra dentro do coração humano? Como agir, como tratar de algo que após a entrada do pecado se tornou algo tão comum que nós podemos dizer que talvez conheçamos mais pessoas insatisfeitas do que pessoas satisfeitas. Mas a grande notícia da palavra de Deus é que isso tem cura, isso tem solução. A insatisfação pode ser tratada de forma bíblica. E mesmo para aqueles que não conhecem Cristo e ainda são incrédulos, há remédio para a insatisfação crônica que vivem. O homem sem Cristo é um insatisfeito crônico, ou seja, é uma doença que se alojou no seu coração e parece não querer deixá-lo. E mesmo na vida do crente, quando a insatisfação se aloja, a Bíblia mostra que sim, há solução, há o que deve ser feito e há como agirmos diante disso. Eu sei que a insatisfação é um sentimento interior, e que por isso mesmo precisa ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. E principalmente quando as nossas expectativas não são atingidas, quando o desencanto é causado pela frustração de não cumprirmos com os desejos que o nosso coração tem. Mas, em tudo isso, o Espírito Santo tem se mostrado maior e mais poderoso que qualquer nível de insatisfação que possamos provar. O homem, ele pode se lançar a uma tarefa e ao final dela, quando aquilo que ele esperava não se realiza, ver que ficou um grande vazio na sua alma e que não há nada a alegrar-lhe naquele momento. Mas observe, a palavra de Deus nos diz de alguém que preenche todos os vazios da nossa alma. A palavra de Deus nos diz de alguém que preenche todos os lugares vagos, de forma que onde havia insatisfação, ele diz que agora há uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é muito diferente de insatisfação. Eu preciso, ao tratar desse tema com os irmãos, falar de 3 coisas. A primeira delas é que a satisfação não pode ser conquistada, mas ela pode ser recebida. A segunda delas diz respeito ao fato que a satisfação precisa ser constantemente revigorada. E a terceira, que a satisfação precisa ser mantida através de uma atitude correta. Então vamos à primeira dessas questões. Satisfação é algo que não pode ser conquistado, mas que precisa ser recebido. Irmãos, há 2 razões principais para a insatisfação no coração do ser humano. A Bíblia nos apresenta 2 razões porque o ser humano é um insatisfeito crônico. E essas 2 razões precisam ser observadas de forma bíblica. A primeira dessas razões está ligada àquilo que aconteceu assim que o pecado entrou na humanidade. Gênesis 3,19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eu ouço muitas pessoas dizerem o seguinte: há apenas uma questão certa na vida. Qual delas? A morte. E foi quando o pecado entrou no mundo, que Deus assim determinou, como pena do pecado, a morte. Deus disse a Adão que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, falando ali do fruto que não deveria ser comido em atitude de obediência a Deus. Mas o homem desobedeceu, o homem escolheu um outro caminho.
Ao invés de escolher o caminho da satisfação plena em Deus, o homem escolheu o caminho da dúvida e da insatisfação do pecado. E este caminho da dúvida e da insatisfação trouxe uma consequência que está gravada em nossa mente desde os nossos primeiros dias. Nós sabemos que a nossa vida tem fim. Nós sabemos, como seres humanos, que a nossa jornada nesse mundo tem uma data a qual não conhecemos para ser encerrada. Em todos os momentos que vivemos, em todos os dias que estamos nesse mundo, a nossa consciência nos lembra disso. Do pó vieste, ao pó voltarás. Mesmo quando celebramos a vida, nós sabemos que ela é curta e passageira. Ninguém consegue apagar isso daqui. Mesmo nos momentos mais felizes da vida, mesmo nos momentos de maior realização, Deus permite que a nossa consciência nos lembre que tudo isso é passageiro, que tudo isso um dia terminará. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. O homem pode adquirir toda a riqueza e todo o dinheiro que ele puder amealhar nesse mundo, mas todo o dinheiro não é capaz de apagar o aviso da consciência que todas essas coisas terão fim. Um homem rico, há 2 ou 3 anos, conhecido mundialmente, Steve Jobs, quando morreu, disse o seguinte: com todo o meu dinheiro e com toda a minha riqueza, eu não sou capaz de pagar para que alguém se deite nesse leito e sofra por mim. Eu não sou capaz de pagar alguém para sofrer as dores que eu estou sentindo. E eu não sou capaz de pagar alguém para que enfrente a morte por mim. Todo o dinheiro do mundo foi incapaz de atendê-lo no momento de necessidade. Foi ele que precisou passar pelo leito de enfermidade, foi ele que precisou passar pelo vale da sombra da morte. O seu dinheiro foi incapaz de comprar alguém que realizasse isso por ele. Por isso o texto claramente diz: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, porque o dinheiro não pode trazer satisfação. No capítulo 6, verso 7 de Eclesiastes está escrito: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Eu lembro bem, já falei aos irmãos, de um antigo chefe, um antigo patrão do meu pai, que um dia nós estávamos na casa da mãe dele. Eu havia ido lá junto para limpar o lote dele, ganhar alguma coisa, e aquele homem me trouxe um bombom, e ele me deu o bombom e disse: come. Eu até olhei para o meu pai e disse: olha, posso levar para casa? Não. Ele disse: coma. E eu comi o bombom na frente dele, ele me perguntou o seguinte: olha, é gostoso? É bom? Eu disse: claro que é bom, então toma mais um aqui, come. E eu comi. E depois eu perguntei ao meu pai por que aquele homem tinha tido aquela atitude, mesmo com todo o dinheiro dele, todas as coisas que ele comia tinha gosto de água, ele não possuía paladar, ele não sabia o gosto de nada, e com toda a riqueza que aquele homem possuía, ele foi incapaz de ter ou de estabelecer ou encontrar um tratamento ou algo que devolvesse o seu paladar. Ele comeria, teria de tudo e o seu dinheiro era capaz de comprar isso, mas nunca se satisfaria. Assim é a vida humana. Podemos ter de tudo, mas sempre faltará algo. 1 Pedro 1,24 diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, e tudo acaba. Ele vive dias de glória, ele vive dias de fama, ele vive dias de riqueza, mas a consciência não deixa esquecê-lo de algo. Tudo seca, tudo cai. E ele não consegue aproveitar nada do que ele tem, porque esse pensamento não sai da sua mente. Tudo que eu possuo aqui ficará, tudo que eu conquiste aqui ficará, e nada disso resultará em bem nenhum.
Paulo diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. A primeira razão da insatisfação é porque nada que conquistamos nesse mundo pode nos dar a solução do nosso maior problema. Nós solucionamos muitas coisas, mas o maior deles nós não conseguimos solucionar. A segunda razão para a insatisfação humana está exatamente dentro do pecado. Provérbios 27:20 diz: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Sabe qual é a razão disso? A natureza do pecado é esta: a natureza do pecado jamais se satisfará. O pecado vai buscar o extremo em todas as suas manifestações. Ele é incapaz de manter-se como está, ele é incapaz de manter-se nos níveis que ele está. Ele, pela insatisfação, sempre vai buscar algo mais, sempre vai buscar um nível, não acima, um nível abaixo. O pecado sempre vai denegrindo, caindo e entrando no abismo. Por isso a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Por quê? Porque o pecado nunca traz satisfação. A semelhança de alguém que entra na drogadição e precisa de doses cada dia maiores daquilo que ele usa, o pecado da mesma forma. A insatisfação causada pelo pecado e o fato de ele nunca satisfazer o homem causam isso. Ele busca o extremo. Ele busca o extremo da sua manifestação. E por isso o homem jamais encontrará nele satisfação. Duas razões bíblicas. O primeiro, a certeza da morte e do fim das coisas. A segunda, a natureza do pecado. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Ali nós aprendemos algo que é importantíssimo para a nossa vida e para a nossa fé. Tudo isso que eu disse e aquilo que eu estabeleci biblicamente com os irmãos é dito pelo Senhor Jesus em um único versículo. João capítulo 4, verso 13 diz, Jesus respondendo à mulher samaritana, 4:13 de João: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aquele poço fora cavado por Jacó, descendentes dele usaram daquele poço, descendentes dos seus usaram por décadas e séculos daquele poço, mas sempre precisavam voltar nele para saciar a sua sede. Observe aquilo que diz no verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então aquilo que Jesus fala aqui é que há sim solução para a insatisfação do coração do homem. Há uma água que dessedenta, há uma água que satisfaz, há uma água que resolve todas essas questões de insatisfação. Jesus disse àquela mulher: olha, a água humana e terrena que você bebe e tudo aquilo que for terreno jamais vai calar a insatisfação do seu coração, mas eu tenho algo que vai definitivamente resolver o problema. Observe que Jesus ele vai repetir essa questão em outras partes do capítulo 6. E assim nós entendemos o que ele quer nos ensinar. João capítulo 6, verso 35. Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Observe a audácia do Senhor, a audácia humana, mas a verdade divina, de dizer isso àqueles homens. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu vou saciá-lo de tal forma que isso não ocorrerá mais. No mesmo capítulo, no verso 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mas notem aqui o que Jesus acrescenta: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Qual é o grande problema? Morte. Qual é a grande solução apresentada por Cristo? Se alguém receber o que eu estou lhe dando, viverá para sempre. O verso 54 repete: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Jesus está tratando com o maior dos temores do ser humano. E observe comigo, abrindo a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. O que o autor aos Hebreus nos ensina. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Qual é o nosso grande problema? O medo da morte. Qual o oferecimento de Jesus? Aniquilar aquele que tem o império da morte e livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se nós voltarmos ao Evangelho de João, no capítulo 7, os versos 37 a 39, o Senhor nos dirá assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Duas coisas que Jesus faz por nós. A primeira delas, quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o império da morte é quebrado. Ele nos livra do medo da morte, ao qual estávamos sujeitos por toda a nossa vida. Aqueles que creram em Jesus não têm mais a razão da insatisfação, de saber que tudo se acaba aqui, que todas as coisas terão fim, ou que nada terá continuidade. É impossível ser insatisfeito aquele que sabe que após esta vida lhe espera algo muito melhor. É impossível ser insatisfeito aquele que sabe que a morte simplesmente lhe separa de algo maravilhoso e glorioso. É impossível ser insatisfeito aquele que sabe que mesmo que morra, Cristo ressuscitará. É impossível haver satisfação no coração de alguém que bebeu a água viva e comeu do pão vivo, que resolveu o maior dos seus problemas e foi livre do maior dos seus medos. A insatisfação é curada por Jesus Cristo, quando nos dá a certeza da salvação e a certeza da vida eterna, vencendo o maior dos medos e nos dando a segurança de que estamos em suas mãos. Não existe um homem que tenha vindo a Cristo e continue temendo a morte. Não existe um homem que tenha vindo a Cristo e continue insatisfeito. Paulo diz: eu não sei o que é melhor, estar nessa vida ou no céu com Cristo. Eu ainda tenho coisas para fazer aqui, mas há tanto para ser visto lá. É interessante como os crentes observam a morte e a eternidade. É interessante observar que não damos adeus aos nossos irmãos que partem, mas simplesmente dizemos: até logo, até em breve, quem sabe até hoje mesmo, no momento de reencontrá-los após esta vida, numa vida que é eterna. Jesus Cristo, o pão da vida, nos fez isso. E aqui no capítulo 7, versos 38 e 39, ele diz que quem crê em mim, como a Escritura diz, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele fala de quem? Do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é o instrumento para vencer a insatisfação do coração do homem. Ele vem enchendo-nos com o seu amor e o seu consolo, retirando toda a insatisfação e incerteza e agindo assim para conosco. Então, a satisfação não pode ser conquistada, mas precisa ser recebida por aquele que oferece a água viva e o pão vivo. Todos aqueles que comeram do pão vivo e beberam da água viva, que creram em Cristo, foram plenamente satisfeitos, com fartura, nada lhes falta. Em segundo lugar, essa satisfação precisa ser constantemente revigorada, porque mesmo salvos e mesmo vivendo esta condição de habitados pelo Espírito Santo, a natureza do pecado continua a agir em nós. Mesmo tendo a certeza do céu, tanto Satanás quanto a nossa própria carne podem nos conduzir a tempos de insatisfação.
A satisfação crônica, insatisfação crônica, foi consertada e foi curada em Cristo. Mas momentos de insatisfação que podem surgir precisam ser adequadamente tratados pela palavra de Deus. E Davi, no Salmo 119, nos mostra claramente o que nós devemos fazer. Abra sua Bíblia comigo neste Salmo, principalmente no verso 25. Salmo 119, verso 25 diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui uma expressão que é preciosa, irmãos, para todos os crentes. Vivifica-me. Eu sei que é impossível exigir de nós mesmos que andemos sempre de cabeça erguida, dispostos e animados. Por vezes em nossa vida, o desânimo, a tristeza, o peso vai ser tão forte que isso vai nos desanimar. Qual é a solução? Qual é o caminho apresentado pela palavra de Deus? O autor bíblico aqui diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Eis aqui o poder que tem a palavra de Deus de vivificar, de animar, de satisfazer. Notem que no mesmo capítulo, no verso 93, o salmista diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Esse é o poder da palavra viva e eficaz. Vivificar uma alma sedenta. E é muito interessante observarmos isso a partir do Salmo de número 19. Abra sua Bíblia comigo neste Salmo. Salmo de número 19. Há lições importantes ali sobre a necessidade constante de satisfação na palavra de Deus. A satisfação precisa ser constantemente revigorada, e o instrumento para que Deus faça isso é a sua palavra. Observe Salmos capítulo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A palavra refrigera é importante. Revive, vivifica, transforma. A lei do Senhor é perfeita, está dizendo que a lei do Senhor é completa. Contém tudo aquilo que nós precisamos para revigorar a alma. Quando estamos insatisfeitos, cabisbaixos, precisamos de vitamina. E a melhor vitamina que podemos ter é a espiritual. A lei do Senhor contém tudo o que precisamos para reviver, para realmente refrigerar a nossa alma. O princípio do verso 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A alegria trazida pela palavra de Deus não é passageira, mas aqui quando diz alegram o coração, é um gozo duradouro, ou seja, a orientação do Senhor traz alegria para o coração. É na Bíblia que encontramos. É nas palavras de Deus que encontramos a alegria e o gozo permanente que o nosso coração precisa. Note que o verso 9 principia dizendo: o temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Literalmente é irremovível. Aquilo que a palavra de Deus faz pela nossa alma não pode ser removido. Mas note principalmente que o verso 10 diz: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Você já teve fome? Alguns de nós provam de fome pelos horários do serviço, por compromissos. Outros já provaram de fome por falta de alimento realmente. Você pode imaginar o que um pouco de mel faz por um faminto? Como a comida, como alimentar-se, revigora a alma. Você vê alguém faminto e lhe dá alimento, os seus olhos brilham, ele foi revigorado. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Nos momentos de insatisfação, irmãos, o que nós precisamos? Da Bíblia. Nos momentos onde a insatisfação por qualquer razão há dentro do nosso coração, o que precisamos? De Deus, da sua palavra. Alegra a alma, revigora o espírito, é mais doce do que o mel.
Nós não podemos permitir que os momentos de insatisfação nos vençam, mas permitir que a palavra de Deus faça o seu trabalho, faça aquilo que precisamos. Em terceiro e último lugar, a satisfação precisa ser mantida através de um coração grato. O que mantém a satisfação do coração? A gratidão. Eu não vou fazer um ponto sobre esta verdade, eu vou fazer diferente. Abra sua Bíblia no Salmo 78. Salmo de número 78. Eu vou iniciar lendo o verso 7, mas depois eu vou fazer uma leitura desse salmo. Esse salmo é o melhor remédio para nos lembrar o que a gratidão pode fazer, mas o que a falta de gratidão produz. Note o verso 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus. Esse é o tema desse salmo. Então, acompanhe, e eu creio que a melhor forma de terminarmos essa mensagem é lendo diretamente da Bíblia o que Deus quer que façamos em relação à nossa insatisfação, e lembremos que a gratidão é o melhor dos remédios quando o coração está ingrato. Escutai a minha lei, povo meu. Façamos isso então. Escutai a minha lei, povo meu, é o que Deus nos diz. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Notem o que Deus tem nos dito aqui. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Nós podemos contar N coisas disso que Deus já tem feito por esta igreja. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Essa é a nossa tarefa. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, as quais se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas nos dias da peleja, não guardaram a aliança de Deus, recusaram andar na sua lei, se esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar, os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber água como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Deus Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Povo insatisfeito, comiam do maná, mas queriam mais. Falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu, o homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. E a fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles.
matou os mais robustos deles, feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de Deus, de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de quem eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás, tentaram a Deus, limitaram o Santo de Israel, não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e como as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios em sangue, as suas correntes para que não pudessem beber, enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram, deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos, destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco, também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos curriscos, lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas os entregou à pestilência em suas vidas. Feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou os gentios de diante deles, lhes dividiu uma herança por linha, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com um vinho, e feriu seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó seu povo, e a Israel sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia das suas mãos. O que essa história nos contou? O que você aprendeu ouvindo essa história? O maior pecado, ou um dos maiores pecados do povo de Israel, foi insatisfação. Não estavam satisfeitos com nada. Deus contou-nos aqui tudo o que fez para eles. Ao invés de agradecerem, eles murmuravam. Jamais permita que isso aconteça na sua vida ou na sua família. Lembrar-se daquilo que Deus já nos fez é o melhor remédio contra a insatisfação.
Lembrar-se daquilo que Deus já nos fez é o melhor remédio para manter-nos satisfeitos e alegres. Nós temos aqui um exemplo, e Paulo vai dizer que tudo isso que esse povo viveu nos serviu como sombra, como exemplo, para que não pratiquemos as mesmas obras. Gratidão, irmãos. Gratidão mantém-nos no nosso lugar e mantém-nos dentro da bênção de Deus. Não sejamos murmuradores, não sejamos queixosos. O povo de Israel já ficou de exemplo disso. E nós temos muito mais razões do que o povo de Israel para sermos gratos. Por acaso o Salmo 78 disse que Jesus morreu na cruz por eles? Então, a tudo que está escrito ali, nós acrescentamos o seguinte, com isso terminamos. E depois de fazer tudo isso, por homens indignos e pecadores, Ele ainda enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Gratidão vencerá a insatisfação. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos